Olá, pessoal. Estamos aqui no Hub de Inovações da Evertec Mais Sim, que é nosso patrocinador, a quem eu já agradeço por ter viabilizado nosso projeto. E hoje a entrevista vai ser com Henry Oyama. Henry, ele é o Head de Investments and Distribution da Hashdex, né, que é uma asset brasileira, né, fundada em 2018, estou certo, Henry? 2018, no Rio de Janeiro, carioca, da minha terra, né? E que tem como diferencial fazer a distribuição especializada de ativos na área de criptoativos, criptomoedas, né? Eles usam instrumentos tradicionais, como ETFs, fundos de investimentos, para fazer a distribuição desses produtos que são lastreados em criptomoedas. Inclusive, pelo que eu tenho aqui na minha cola, o primeiro fundo de cripto da XP Investimentos e do BTG Pactual são da Hashdex. Tô certo, Henry? Eu vou passar a bola para você se apresentar agora. Não, tá certo. Primeiramente, obrigado. Prazer estar aqui falando com todo mundo. Exatamente, a Hashdex nasceu em 2018, muito para trazer essa ponte entre o mercado financeiro tradicional, com todas as suas seguranças, robustez, e o mercado de criptoativos, que é um mercado muito novo, né? Você comentou, né, do primeiro produto aqui na XP e no BTG, mas curiosamente a gente também tem o primeiro ETF do mundo de índice de criptoativos. Uau. Que foi o ETF que segue ali o Nasdaq Crypto Index, que é o índice que a gente desenvolveu com a Nasdaq. Então a gente está nessa jornada muito mais para trazer acesso a essa nova classe de ativos fascinante de uma forma simples, segura e regulada. Bacana. Então vamos começar por uma pergunta que qual é a diferença entre investimento direto e investimento indireto em cripto? Para o pessoal que está ouvindo a gente entender essa diferença. Quando a gente está falando de investimento em criptoativos, nós trouxemos de volta alguns conceitos básicos e até distantes já há muito tempo dos investidores tradicionais, porque a gente já tem um mercado de capitais muito desenvolvido, né? E alguns conceitos como custódia, exchanges, isso já ficou muito mais natural. A gente tem a B3, a gente tem as bolsas nos Estados Unidos super maduras, bem antigas, custódias também nunca foram uma questão. Quando a gente está falando de criptoativos, a gente trouxe isso tudo de novo. Então, algumas preocupações e negociações são em ambientes diferentes dos ativos tradicionais, como ações, como fundos imobiliários, e elas se dão em ambientes diferentes, como exchanges, né, bolsas específicas de criptoativos, e a custódia também é feita por agentes específicos em custódia de criptoativos. Então, quando a gente está falando do investimento direto, nós estamos falando da aquisição de tokens dos criptoativos diretamente, tendo ali a posse deles, tendo a necessidade, a carência de uma segurança, de uma responsabilidade, de processos, né? Associado aí um pouco à custódia, porque se é dele, ele que tem que guardar, o problema é só dele. Exatamente. Na negociação, também saber onde negociar, né? Tem um risco de contraparte. Então, tem uma série de outras questões que não são novas, na verdade. O mercado de capitais já passou por isso lá atrás, mas elas voltam agora para os conceitos atuais. Então, quando a gente está falando de investimento direto, na Hashdex a gente entende que o investimento direto é a aquisição de criptoativos diretamente. Legal. No investimento indireto, que é onde a gente achou que o mercado carecia, é usar os instrumentos tradicionais, como fundos, como ETFs, como veículos de acesso para essa nova classe de ativos. Porque, acessando desta forma, os investidores têm aquilo que eles querem quando eles estão pensando em investimentos, que é o acesso, né, na prática, a essa classe de ativos e aos seus retornos potenciais, mas sem ter que se preocupar com questões fundamentais de estrutura, de infraestrutura, de governança, de diligência, de processos, né? Você tem uma gestora, você tem uma administradora, você tem um custodiante, você tem reguladores olhando para esse mercado. Então, tem toda uma infraestrutura já muito bem estabelecida e muito madura por trás desse acesso. Não, legal. O pessoal cripto raiz, a comunidade cripto, tem um termo para se referir ao setor financeiro tradicional. Eles chamam em inglês de TradFi, que é Traditional Finance. Você vai se acostumando com essa sopa de letrinhas de cripto, já que você conhece bem de fundo de pensão. Então, essa turma diz, olha, eu estou pegando uma nova classe de ativos que são as criptomoedas e estou oferecendo elas através dos veículos tradicionais de investimentos que eu tenho, como ETF, como fundos de investimento, né? Então, o pessoal da comunidade cripto costuma chamar os investimentos tradicionais de TradFi, né? Mas aí, só para botar em contexto, eu acho que toda novidade, ela suscita uma certa resistência, um certo receio, um certo medo. Lendo, você vai ver que o primeiro fundo mútuo de investimento surgiu em 1924 nos Estados Unidos.
Quando surgiu, o pessoal chamava de pirâmide, chamava de esquema, esse negócio não é legal, isso aí é só para lavar dinheiro. Teve uma resistência enorme. E hoje a gente sabe o que são fundos mútuos de investimentos. As ETFs surgiram em 93, salvo o melhor juízo ali por volta disso daí. Sem alarde, foram se espalhando como um veículo interessante, tradicional. As criptos, vamos colocar aqui, que surgiram ali por volta de 2008, 2009, quando veio o Bitcoin, né? E hoje tem esse grande receio, né? No começo, muita gente dizia que isso aí era usado para lavagem de dinheiro e tal, e ficou um pouco manchado o início das criptomoedas, os criptoativos. Então, vem a pergunta, né? Abstraindo a possibilidade dos fundos de pensão investirem em criptomoedas indiretamente ou diretamente, que hoje a legislação não permite. Então, vamos esquecer isso um pouco de lado. Qual é a experiência, Henrique, que vocês têm tido? Qual tem sido a resistência que você ouve quando você fala com diretores de investimentos de fundo de pensão e tal? Pô, eu tenho medo do quê? É arriscado? Eu não conheço? Qual é o discurso que você ouve em termos de barreira que eu acho que a gente está enfrentando nesse momento aí? Acho que a gente enfrenta várias que são esperadas e são naturais. Como você mesmo comentou, né? Tudo que é algo novo acaba incitando e mais do que incitando, na verdade, essa dúvida, elas são primeiro utilizadas por maus atores, muitas das vezes. Então, a gente, mesmo quando a gente está falando de tecnologia, a gente também tem vários paralelos. O primeiro uso do carro foi para roubar banco. E ele quase foi... Essa eu não sabia. Quase foi banido, Eu achei que fosse para ir no motel, mas tudo bem. Então, você imagina, o policial correndo atrás de um carro de cavalo, né? Ok, legal. Atrás de um carro, quase baniram um carro. Outro exemplo, um pouco mais recente, foi o uso da internet. A própria internet que a gente usa hoje, o uso primário da internet era para pirataria. É verdade. Né? Deep Web. Então, a tecnologia ela também traz um pouco desse primeiro, do early adopter, ser um pouco mais anarquista, ter alguns valores diferenciados. A gente viu, e tem vários documentários hoje super interessantes também disponíveis ali do início de tecnologias, né? Tem do Spotify, por exemplo, que é fantástico. E para cripto também. Então, acho que o primeiro uso, naturalmente, foi daqueles indivíduos que não estão preocupados com a questão da zero regulamentação também, né? Exatamente. E estão à frente do tempo com relação aos processos de segurança. Só que isso foi lá em 2009, no início. O problema é que tem muito noticiário, tem muitos golpes envolvendo criptoativos que não se misturam com aquilo que a gente está fazendo. Né? Então, assim, a gente ouve muito esse tipo de dúvida dos fundos de pensão, a gente ouve essa preocupação em relação ao que tem acontecido e a gente tem atualizado bastante, acho que os processos mudaram bastante. Hoje o investimento institucional ele já conta com uma série de regras e critérios e seguranças e fiscalizações, coisa que não tinha há alguns anos atrás. Né? Outra preocupação muito grande é em relação aos riscos, né, relacionados à questão da custódia, mas tem uma curiosidade muito grande. Então, assim, para nossa surpresa, as conversas com as fundações, com os agentes, com os reguladores também, foi muito mais na linha de um aprendizado, né, que é um processo, a gente entende que é um processo que vai levar tempo, né, e que a gente está tentando iniciar essa educação e esse debate dentro desse público de forma inicial mesmo, discutindo o beabá. Processo educativo, exatamente, né? Exatamente. Então, pegando esse gancho aí, uma dos receios que a gente ouve é que os criptoativos, as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, todas elas, né, são muito voláteis e que isso teria um certo problema para investidores de longo prazo. Só que a gente nunca vê estudos técnicos dizendo, tá bom, isso é volátil, mas ele é muito mais volátil do que alguns veículos que eu já tenho no mercado tradicional, isso é menos. Como é que isso se encaixa? Então, eu queria ouvir você um pouco, que está nessa base técnica aí inserido no seu contexto. Como é que é a questão da volatilidade dos criptoativos? Volatilidade é algo que a gente recebe em termos de pergunta sempre, frequentemente, e talvez seja um grande receio. A forma como a gente gosta de trazer a questão da volatilidade, primeiro ela está relacionada ao estágio de maturidade dessa nova classe de ativo, dessas tecnologias. A gente está falando de tecnologias nascentes. Então elas têm um grande potencial, sim, de multiplicação, mas assim como qualquer negócio nascente, eles também têm alguns riscos de inexistência, né? E é um universo muito grande de possibilidades de investimento, tokens e teses diferentes, né? No entanto, a questão da volatilidade é uma das características que o faz ser tão interessante para portfólios. E a gente tenta trazer isso principalmente por duas óticas, né? A primeira é o quanto volatilidade já está presente, como você mesmo comentou, Éder. Faz parte. Hoje, talvez as ações mais famosas no mundo são as tais 7 magníficas, né? As empresas Magnificent Seven, né? Exatamente. Tecnologia. Tecnologia.
Se você olhar as mais inovadoras, Tesla e Nvidia, elas tiveram uma volatilidade tão grande quanto o Bitcoin, Olha aí. por exemplo. Olha aí. Mas ele já está dentro de um outro framework, ações, outro jeito de olhar. Mas muitas das vezes isso já faz parte do portfólio de muita gente. Por exemplo, se você tem um S&P 500, você já tem exposição a esses ativos muito voláteis. No Ibovespa, aqui, trazendo para o mercado brasileiro, a gente também tem diversas empresas que apresentaram volatilidade muito maior do que o do Bitcoin, por exemplo. Empresas de consumo, empresas listadas dentro do Ibovespa. Tá, né? Olha só. Então, a gente já tem isso disponível. Mas qual é o grande valor que a gente enxerga, né? Então, a gente está falando, de novo, uma classe de ativos nascente, com grande potencial de retorno, e, portanto, ele vai ter oscilações ao longo do tempo, né? É um crescimento exponencial, mas com grandes oscilações. Só que ele é descorrelacionado. Olha, isso é o que é um dos pontos positivos, certo? Exatamente. Eu vou contra a maré. Exatamente. Então, assim, o que ele depende para crescer ou para se valorizar? Muito mais da adoção da tecnologia. Ok. Né? Menos, por exemplo, das questões macroeconômicas, das questões políticas, das questões geopolíticas. Ele está muito mais dependente da adoção daquela tecnologia, o quanto a sociedade vai aderir àquilo. E soma-se a isso, por ele ser descorrelacionado, ter essa grande volatilidade, mas ter um retorno assimétrico, o grande segredo, a grande bala de prata aqui está na questão da dose. A gente gosta de dizer que o remédio e o veneno é uma questão de dose. E a gente fez vários estudos técnicos simulando, né, a própria carteira da Abrap, na revista Abrap, em termos de alocação. Uma pequena alocação de até 1,5%, por exemplo, contraintuitivamente, ele além de agregar retorno ao longo do tempo, nos últimos 10 anos ele teria reduzido a volatilidade e reduzido a perda desse portfólio. Bingo. É isso que eu estava buscando, um estudo técnico, uma base técnica, né? Não é assim, eu acho que é volátil. Porque tudo bem, é volátil, mas vamos olhar tecnicamente. Você acabou de dar parâmetros interessantíssimos. Eu costumo dizer, você falou em tecnologia, né? Eu acho que a gente passou por 3 grandes eras do dinheiro. A primeira era do dinheiro foi o dinheiro baseado em commodity. Então você tinha o valor do dinheiro associado a algum bem físico, ouro, prata ou plantações, etc. Era a primeira era do dinheiro, baseada em commodities. A segunda era do dinheiro foi a era baseada em política. Então eu dependo dos bancos centrais. Qual é a confiança que eu tenho no Banco Central de um país para aquela moeda ter um determinado valor? Então foi a era da política. E agora a gente está na era da matemática, o dinheiro baseado em programação. Por isso que a gente fala em tecnologia. O Bitcoin é um dinheiro que está programado lá no blockchain. E a gente está indo para essa nova era do dinheiro e muita gente ainda não percebeu para onde a gente está indo, né? Então a pergunta é, para onde você acha que a questão dos investimentos institucionais, principalmente fundo de pensão, vai caminhar num mundo em que você começa a pegar todos os ativos, imóveis, ações, títulos governamentais, renda fixa e colocar isso de maneira digital no blockchain? Você passa a tirar ativos do mundo real e tokenizar, né? Uma economia tokenizada. Para onde você acha que vai esse mundo de investimentos institucionais? A partir do momento em que a gente chegar lá, acho que a gente está caminhando para isso, né? A gente tem exemplos como o Drex, do Banco Central, o mundo está se tokenizando e essa tese está ganhando cada vez mais força. A gente vai chegar num momento onde a gente não vai mais falar de TradFi e finanças descentralizadas, DeFi ou cripto, vai ser tudo uma coisa só. Então, dentro da sua própria wallet, que vai estar no seu celular, não é algo também tão... Pode estar dentro do seu celular, você vai ter lá o seu Bitcoin, vai ter seu título público, vai ter seu imóvel tokenizado ali, eventualmente você vai ter tudo dentro de um dispositivo, do qual a gente não vai mais conversar e discutir essas diferenças. Vai ser outra etapa, né? Exatamente. E aí, nesse ponto, eu acho que as possibilidades de investimento vão ser muito maiores. Porque essa nova tecnologia, na prática, ela vem para revolucionar justamente os trilhos financeiros, né? Que são ainda muito arcaicos, né? São os mesmos desde décadas. E agora, pela primeira vez, a própria internet está permeando o sistema financeiro, né? E isso vai trazer uma possibilidade em termos de barateamento de custos, velocidades, acessibilidade. Então, o acesso à dívida, por exemplo, hoje ele é caro porque você precisa de várias entidades, vários agentes no meio da cadeia. E você precisa ter uma confiança lastreada em alguém, ou alguém que dê essa confiança no lugar do outro agente. As finanças digitais, elas trazem inúmeras possibilidades onde você vai conseguir fazer isso de uma forma automática, de uma forma programática, de uma forma simples, barata e rápido. E como você disse, centraliza essa necessidade de ter uma confiança num agente específico, né? Você realmente torna
o acesso a isso muito mais fácil, né? E aí vem essa questão aqui que eu acho interessante, né? O nome de vocês é HashDEX, né? O DEX, esse DEX, em inglês, eles associam muito a corretoras de criptomoedas descentralizadas. E o que eles chamam de corretoras centralizadas, eles chamam de CEX, C-E-X, né? Quando você olha o nome de vocês, HashDEX, dá a entender que vocês também estão apostando no investimento direto em cripto, tá certo? Onde talvez vocês sejam os custodiantes, ou talvez não, porque normalmente a comunidade de cripto tem um termo que você conhece bem, que eles dizem not your keys, not your money. Se você não tiver a chave, a senha da sua carteira digital, se isso não for seu, se sua criptomoeda, seus bitcoins estiverem custodiados numa corretora, elas não são suas, elas estão custodiadas na corretora. Mas quando você olha esse nome DEX, que é o pessoal que investe em cripto e guarda na carteira digital própria as criptomoedas, a gente pensa que vocês estão pensando, vocês têm ambições maiores. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Não, é curioso. Na realidade, o final, o sufixo DEX, da HashDEX, ela não tem relação nada com isso. Com as... Descentralizado. De ser descentralizado. O que ela tem, na realidade, é muito de um conceito na origem da HashDEX, que era prover um índice, um index. Então, o sufixo é de DEX, de index. Porque a gente acreditava que, apesar da gente concordar, e muito depende dessa questão da custódia própria, ter not your keys, not your coins, ela depende para que você vai utilizar. E depende de onde você está. Então, se você está em algum lugar mais complexo do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista... risco financeiro maior. Exatamente. Talvez seja recomendável você ter as suas chaves privadas ou os seus tokens armazenados num dispositivo offline, né? No entanto, se você está em economias minimamente estáveis e maduras e você está buscando muito mais uma exposição de investimentos, a forma de utilizar o mercado financeiro que está aí já há muito tempo, ela é a mais interessante, né? E no final das contas, a gente acredita sim que, como eu comentei antes, o mundo vai acabar convergindo para uma coisa só, então a gente não vai provavelmente falar disso, né? A gente tem uma visão, e justamente para isso que a HashDEX nasceu, para ser essa ponte do hoje para o futuro, né? Utilizando um pouco dos dois, então a gente tem um quê dos dois. A gente acredita sim que no futuro tudo vai estar tokenizado, a gente tem possibilidades, não é que tudo vai deixar de existir, vai nascer tudo novo. Vai ser de repente, né? Vai ter muita adaptação de todas as empresas, de todos os negócios, de todas as formas como a gente conduz, assim como foi com a internet. Não é que tudo deixou de existir e de repente tudo nasceu de novo. Mas isso revolucionou e tornou as possibilidades muito maiores, né? A gente não é 1 mais 1 igual a 2, ele multiplica, né, no final das contas. É uma outra conta. Eu dei uma olhada no relatório gerencial da Previdência Complementar, na edição de abril desse ano, e lá no relatório, que é do Sistema de Previdência Aberta e Fechada no Brasil, eles dizem que cerca de 7% da população brasileira tem planos de previdência complementar. E tem uma outra estatística que vem daquele Visual Capitalist, que faz estatísticas e tal. Eles dizem que o Brasil é o 6º país do mundo onde tem o maior percentual da população que tem criptomoedas, criptoativos. Nós temos cerca de 12% da população brasileira com criptoativos e só 7% com plano de previdência complementar. E desse pessoal que tem criptoativos, me parece que cerca de 34%, mais ou menos, são jovens na faixa de 25 a 34 anos. Tá? Onde é que eu quero chegar com essas estatísticas? Eu quero mostrar o seguinte: poxa, a garotada está já investindo nas novas tecnologias, está apostando nisso, e é algo que é interessante para eles. Por outro lado, o nosso setor de previdência ainda não permite investimento em criptoativos, nem indiretamente, nem diretamente, mas tem um certo descasamento, tá certo? Então, eu queria essa sua visão, né? O que você acha num país onde o Pix já é disseminado por toda a população, 98% da população tem chave Pix, se bobear, e essa transação é feita através do celular, de uma forma rápida, barata e tal. A gente está entrando na era da criptoeconomia, né, dos criptoativos, e de repente a gente vê os fundos de pensão meio que parados no tempo e no espaço. Você não acha que a gente pode ficar para trás nesse nosso segmento se a gente não correr um pouco? Porque se a gente quer atrair jovens, os jovens estão olhando esse setor, essas novas classes de ativos, e a gente lá continua naquele marasma de sempre, vai ter um descasamento. Não, eu concordo, acho que, mas também
Acredito que as coisas levam tempo e a gente está participando desse processo, né? A gente, como líder, né? Como referência dentro dessa indústria, a gente tem tido conversas, as fundações têm se abrido bastante para conversar, para aprender, para nos dar a oportunidade, né, de explicar a forma, o quanto, o que, quais são as seguranças, quais são os riscos. Eu acho que o processo educacional é mais amplo quando a gente está falando de fundações, por a gente estar falando de previdência, né, no final das contas. Mas sim, eu vejo uma grande oportunidade. Nós, quando lançamos o nosso primeiro ETF, nós aumentamos o número de CPFs na Bolsa em 30%. É mesmo? Olha só. E eu soube recentemente que o ETF nos Estados Unidos também trouxe um percentual muito grande de pessoas físicas para os produtos da BlackRock, que já era a maior gestora de ETFs. Então, sim, tem uma demanda reprimida muito grande, acho que tem uma carência e uma curiosidade muito grande, principalmente por parte dos jovens, e aí eu vejo uma grande oportunidade, porque é um tema que o jovem se engaja, que ele tem interesse. Obviamente que todo jovem também ele é mais arrojado, ele gosta de tomar mais riscos, né, por natureza. Todos os jovens é mais revolucionário. Não tem perigo para jovem, né? Nunca tem perigo para jovem. Todos nós já fomos, já tivemos essa fase. Temos filhos. Mas é a partir dali que começam as inovações também, né? Justamente por ter esse senso um pouco mais revolucionário. No entanto, tem um outro lado que acaba trazendo muito mais a questão da segurança, da credibilidade, dos cuidados e a experiência. Então, quando você une esses dois mundos, é aí que eu acho que tem oportunidade. Então, dentro da Previdência, você tem esse universo misto, tem uma oportunidade muito grande de atrair, sim, esses jovens, e os jovens aprenderem também com a experiência, no final das contas. Um pouco de ponderação também não é demais, exatamente. Né? Então, assim, quando você traz para um palco, quando você traz para uma conversa as gerações, né? E acho que o segmento faz isso, a gente conseguiu participar de alguns eventos dessa natureza, é a forma ideal para trazer para o jovem a importância de uma poupança de longo prazo, de uma previdência, de construção de um patrimônio de longo prazo e da disciplina, e ao mesmo tempo com temas que vão atraí-lo para aquele evento, no final das contas, que os criptoativos acabam atraindo. Então, eu vejo uma grande oportunidade para a gente explorar nesse segmento, e a gente vê bastante movimento já em curso dos reguladores, das associações, das fundações. A gente tem tido boas conversas com todos eles, em todas as esferas, e a gente está bastante ansioso. A gente sabe que é um processo, leva tempo, do entendimento precisa permear todo mundo, mas no final das contas a gente acredita que vai acontecer cedo ou tarde. Eu sou um entusiasta, né? Eu sou da geração Z, de Zorro, né? Lá de trás. Então eu acho que chegou para ficar, eu acho que é inevitável e a gente vai ver e vai falar cada vez mais de criptoativos, né? Eu sou um defensor dessa área, tenho escrito muito e eu acho que a gente vai ver muito mais daqui para frente. A gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, Henri. Eu gostaria de falar sobre cripto a tarde toda, né? Mas eu queria deixar para você agora aberto aí o microfone para dar alguma mensagem, ou se a gente não abordou algum assunto que você queira abordar, fica à vontade aí para falar agora. Não, maravilha. Bom, a Hashdex está aí desde 2018, provendo soluções para todos os tipos de investidores, desde os iniciantes até os mais avançados. A gente acredita, sim, que o processo, às vezes, ele é lento, mas pela primeira vez a gente também se orgulha de que o Brasil está na vanguarda dessa tecnologia. A gente tem, dentro do Banco Central, um desenvolvimento de uma plataforma de blockchain que já vai começar tem ambições ali de ser implementada ao longo dos próximos anos, enquanto a gente vê geografias que, teoricamente, são muito mais à frente nos Estados Unidos se abrindo agora. É verdade. Então, mas, ao mesmo tempo, isso também traz uma série de oportunidades para a gente. A gente está vendo um grande movimento nos Estados Unidos após a abertura de adoção institucional. Aquele risco reputacional, aquele risco ideológico de se existisse era sério ou não, ele está cada vez menor, né? Que a gente vê cada vez players mais sérios entrando no segmento, maior gestora do mundo, a BlackRock, entrando no segmento, grandes bancos no Brasil e no mundo também aderindo, geografias de países desenvolvidos também se abrindo, regulações evoluindo. No Brasil a gente já teve a CVM se movimentando, a gente está tendo conversas também sim com a Previc, conversas boas, com os ministérios. Enfim, eu acho que a gente está a passos largos avançando nisso aqui no Brasil. A gente acredita que isso vai acabar sendo acessível para todo mundo. E é aquilo, é uma nova classe de ativos, quero reforçar isso. Tem uma grande potencialidade, muitas das vezes é a questão do retorno que atrai muita gente, mas é importante ter disciplina, ter cuidado, todos os conceitos básicos de uma previdência. Gestão de risco, diligência, rebalanceamento. Prudência. Horizonte de longo prazo. Não concentração, horizonte de longo prazo. Tudo isso somado vai fazer com que a exposição e a captura dessa oportunidade que
há muito tempo a gente não vê aí disponível para as pessoas, seja capturada da melhor forma possível. Então, a gente está super animado, acho que 2024 foi um ano excepcional para a gente também, em termos de eventos, evoluções, tecnologia está avançando muito, a gente está falando cada vez mais do assunto. Há anos atrás isso era impensável, da gente estar tendo essa conversa, por exemplo. Sem dúvida. E essa mudança geracional, ela está acontecendo, né? É o que a gente falou, a gente hoje já quase não usa o papel moeda, né? Então a gente já está vendo isso acontecer, isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo que vai acontecendo, vai maturando, as pessoas vão aderindo, vão se educando, vão se aprimorando, os reguladores têm que saber também controlar isso, a gente está vendo também isso em outras tecnologias como inteligência artificial, todo mundo aprendendo no final das contas para criar as regras ideais, que elas não sejam impeditivas a ponto de estrangular, mas ao mesmo tempo não sejam livres a ponto de permitir com que as pessoas façam besteira, né, no final das contas, né, e tenham prejuízos. Então, eu acho que isso tudo já está caminhando super bem aqui no Brasil, a gente está super animado e acho que 2025 promete ser um ano muito bom. Legal, Henri, olha aí, 2025 é o ano do Te Contei e o ano dos criptoativos, hein? Henri, eu queria te agradecer mais uma vez, você foi um gentleman em vir aqui, dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento com a gente aqui, né? E então, em nome aqui do Te Contei, em nome do nosso patrocinador, da Evertec Mais Sync, que tornou tudo isso possível, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo, tá bom? Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui e poder falar com esse público tão experiente e conte com a gente, seja para falar de cripto, seja para falar de outros investimentos, a gente está sempre à disposição para todo mundo. Obrigadão. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Te Contei.